Recebeu uma acusação de erro médico ou está com medo de ser processado por causa de uma complicação, um mau resultado ou uma insatisfação do paciente? Então atenção, nem todo resultado ruim é erro médico. Na medicina, existem riscos, intercorrências, complicações conhecidas e situações que podem acontecer mesmo quando a conduta médica foi correta. O ponto central é, para responsabilizar o médico, não basta o paciente dizer que não ficou satisfeito ou que o resultado não foi o esperado. É preciso analisar se houve culpa, se houve dano e se existe nexo de causalidade entre a conduta médica e aquele dano. Neste vídeo, eu vou te explicar de forma direta o que caracteriza erro médico e como o médico pode se defender. Eu sou Rodrigo Hurtado, faço parte do grupo de especialistas aqui do Silva Pimenta Advogados, escritório especializado em direito médico. Bom, o que é o erro médico? O erro médico, de forma simples, é uma conduta inadequada praticada pelo médico no exercício da profissão, que causa dano ao paciente. Mas cuidado, isso não significa que todo mau resultado é erro. Na maioria dos atendimentos, o médico assume uma obrigação de meio, ou seja, ele deve agir com técnica, prudência, diligência, informação adequada e dentro das boas práticas médicas. Mas ele não promete cura. Ele não garante que o organismo do paciente vai responder da melhor forma. E ele também não controla todos os riscos de uma doença, de uma cirurgia ou de um tratamento. Por isso a pergunta não é apenas o paciente piorou. A pergunta correta é, o médico agiu de forma negligente, imprudente ou imperita? Quando se fala em erro médico, normalmente estamos falando de 3 possibilidades. Negligência é falta de cuidado. Por exemplo, deixar de acompanhar uma evolução importante, não registrar informação relevante ou não orientar adequadamente o paciente ou não adotar uma conduta que era esperada naquele contexto. Imprudência é agir de forma precipitada, por exemplo, realizar um procedimento sem a cautela necessária, assumir um risco desnecessário ou agir sem avaliar adequadamente o quadro clínico. E imperícia é a falta de habilidade técnica, é quando o profissional realiza um ato sem a técnica ou o conhecimento exigido para aquela situação. Mas tudo isso precisa ser provado. Não basta usar palavras fortes na ação como negligência, erro grosseiro ou falha médica. Tem que demonstrar tecnicamente onde estaria a falha. Em uma ação de erro médico, normalmente 3 pontos são decisivos. Primeiro, houve conduta culposa? Segundo, houve dano? E terceiro, existe nexo entre a conduta e o dano? Se faltar um destes elementos, a responsabilidade do médico pode ser afastada. Por exemplo, pode haver dano sem culpa médica. Pode haver uma complicação conhecida mesmo com a técnica correta. E pode haver a piora do paciente por evolução natural da doença. Pode haver também o descumprimento de orientação pós-operatória pelo próprio paciente. Por isso a defesa precisa mostrar a história completa e não apenas o resultado final. Intercorrência não é automaticamente erro médico. Esse é um ponto muito importante. Às vezes o paciente sofre de uma complicação e já entende aquilo como erro médico. Mas algumas complicações são riscos conhecidos do procedimento ou do tratamento. E isso não significa que o médico está automaticamente isento, mas significa que a análise precisa ser técnica. A pergunta é, esse risco era conhecido? O paciente foi informado? A conduta adotada era compatível com a medicina? O médico agiu rapidamente diante da intercorrência? Havia outra conduta obrigatória que foi ignorada? É aqui que entram prontuário, termo de consentimento, exames, evolução clínica e perícia médica. Na prática, o prontuário muitas vezes é o documento mais importante da defesa médica, porque ele mostra o que foi feito, quando foi feito, quais hipóteses foram consideradas, quais exames foram pedidos, quais orientações foram dadas e como o paciente evoluiu. Um prontuário bem feito pode demonstrar que o médico agiu corretamente. Já um prontuário incompleto pode prejudicar muitas vezes a defesa. E aqui vai um ponto de atenção. O que não está registrado pode ser difícil de provar depois. Por isso, a defesa de erro médico muitas vezes começa antes de qualquer processo, começa na boa documentação do atendimento. Outro ponto essencial é o termo de consentimento. Mas não adianta ter um documento genérico assinado correndo sem explicar nada. O ideal é que o paciente seja informado sobre o procedimento, riscos, alternativas, limitações e possíveis complicações. O termo de consentimento não é uma blindagem absoluta. Ele não autoriza o erro, mas ele ajuda a demonstrar que o paciente foi informado sobre os riscos previsíveis e que não houve omissão no dever de esclarecimento. Em muitos casos, a discussão não é nem sobre a técnica médica, é também sobre a comunicação. O paciente pode alegar, ninguém me explicou que isso poderia acontecer. E é aí que a documentação faz toda a diferença. Em ações judiciais de erro médico, a prova pericial costuma ser decisiva. Isso porque o juiz não é médico. Então, para avaliar se houve falha técnica, normalmente será nomeado um perito. E a defesa precisa atuar bem nessa fase, não basta só esperar o laudo sair. É preciso formular quesitos técnicos, indicar assistente técnico assim que possível, organizar documentos, apontar literatura médica e mostrar qual era o quadro real do paciente no momento da conduta. A perícia pode confirmar que houve falha, mas também pode demonstrar que a conduta foi adequada e que o dano decorreu de risco conhecido, evolução natural da doença ou outros fatores. Outro ponto que muitas vezes aparece na defesa é a conduta do próprio paciente. O paciente tomou a medicação corretamente? Compareceu aos retornos? Seguiu as orientações pós-operatórias? Informou doenças anteriores?
uso de medicamentos, alergias ou histórico relevante? Procurou atendimento quando foi orientado? Em alguns casos, o problema não decorre da conduta do médico, mas do descumprimento de orientações pelo paciente ou de fatores externos. Isso pode romper ou reduzir o nexo causal, mas novamente, precisa estar documentado. O que o médico deve fazer ao receber uma acusação? Primeiro, não responda de forma emocional. Segundo, não converse informalmente tentando resolver, principalmente se já houve denúncia ou notificação ao processo. E terceiro, busque orientação especializada, porque uma defesa mal feita no início pode prejudicar o caso inteiro. Se esse vídeo te ajudou, inscreva-se no canal e envie para um colega médico que precisa saber sobre isso.